Meus amigos, pode estar acontecendo agora na Espanha o que aconteceu em Israel há pouco tempo. O governo de esquerda espanhol venceu a eleição, mas não consegue formar gabinete. E se isso perdurar, logo no dia 10 de novembro, a Espanha irá para novas eleições. E lá pode haver uma grande virada, porque enquanto a esquerda está se dividindo e fragmentando, a direita está se unindo como nunca. Essa é a matéria que trouxe o Infobae hoje. Diz: por que a esquerda espanhola não consegue formar governo e qual é a possibilidade de que o faça a direita em novas eleições? A matéria diz, vou ler só um pequeno trecho: a história da política espanhola colocou de manifesto que a esquerda está condenada a dividir-se, enquanto a direita abraça a bandeira do pragmatismo e consegue alianças. O presidente em exercício, o socialista Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, líder do Podemos, o partido chamado a ser o aliado para formar governo, estão cumprindo essa tradição ao pé da letra. Sua incapacidade para chegar a um acordo mantém o país paralisado e agitado, justamente no mês de agosto, em que a Espanha tradicionalmente não produz notícias, porque é um mês seco de notícias por causa das férias, diz o texto. Após o intento falido de investidura do candidato do PSOL, o 25 de julho, no dia 25 de julho, Sánchez sozinho tinha outra oportunidade de ser presidente e, para isso, deveria alcançar um acordo com o Podemos antes do 23 de setembro. Se não alcançar esse acordo antes do 23 de setembro, haverá novas eleições, pois se eles não alcançam a maioria, deverá haver novas eleições no domingo 10 de novembro, um cenário que o eleitorado progressista rechaça, segundo o texto. Bem, aqui então eu vou deixar o texto na descrição, é bastante interessante, é longo, mas muito interessante. O que está em jogo aí é o seguinte: a Espanha pode vencer o destino, as agruras que o destino lhe tem preparado pela quinta vez, e pela quinta vez essa vitória pode representar muito, não só para os espanhóis, mas para a humanidade inteira. Na primeira foi assim. A Espanha resistiu bravamente durante 2 séculos ao domínio do Império Romano. Os romanos chegaram lá na Península Ibérica achando que ia ser moleza. Tiveram que lutar por 200 anos para realmente colocar aquela região debaixo do império, do imperador, das ordens do imperador. Isso fez com que, nesses 200 anos de briga, os espanhóis adquirissem muita moral e muito prestígio em Roma, lá no centro do poder. E quando a Espanha parecia se dar por vencida, o fato é que ela tinha de algum modo vencido o próprio império, pois estava toda espalhada nas estruturas de poder lá em Roma. O vencido estava vencendo. O segundo grande acontecimento universal, vamos dizer assim, envolvendo a Espanha como sujeito da história, foi quando o Islã quis entrar e dominar a Europa inteira. A Espanha matou o Islã no peito e por 8 séculos ficou ali cozinhando galo, enquanto outros povos, como os franceses e os italianos, puderam ver o cristianismo crescer em relativa paz. A Espanha segurou a onda dos islâmicos que, depois de 8 séculos, viram-se realmente diante de um gigante chamado Europa cristã. E cascaram fora, como diz o mineiro, graças à Espanha. Justamente ali, quando a Espanha tinha vencido o Islã,
podia concentrar-se já no seu território totalmente delimitado, fortalecer-se ali dentro mesmo, como fizeram outros europeus. Não, resolveu expandir a cruz de Cristo, levar prematuramente a cruz de Cristo para povos distantes, para continentes distantes e obscuros. E isso fez com que a Espanha se desligasse um tanto da Europa. Ficou fraca na Europa para levar a cruz de Cristo para o resto do mundo. A Espanha, nesse momento, tornou-se o maior império sobre a terra. O primeiro a fazer isso, o primeiro a dar a ideia de que uma nação pode ser o xerife do mundo. Foi o primeiro reino a dar essa ideia de que um reino pode espalhar a palavra de Deus, levar a cruz, levar a civilização ocidental. Pagou um preço muito caro por isso. Passou praticamente o século XVIII e o XIX no ostracismo. Mas um quarto fato importante que envolveria de novo toda a humanidade teria a Espanha outra vez como sujeito da história. Foi quando o comunismo russo, já bem assentado na cultura eslava, resolveu exportar a mentalidade revolucionária para a Europa. Queria, assim, começar em algum lugar a dominar a Europa e escolheu justo a Espanha. E lá foi rechaçada bravamente. A primeira tentativa da Rússia espalhar os seus erros começa pela Espanha, que a rechaça e dá a lição para o mundo. Infelizmente, outros descendentes espanhóis espalhados pelo mundo não seguiram a mesma cartilha, mas a Espanha resistiu bravamente. Foi a quarta vez em que ela se fazia o sujeito da história. Agora é chamada uma quinta vez, porque a Espanha tem agora o globalismo e o comunismo novamente como grandes inimigos. Se ela resistir, resistirá a Europa. É a Espanha sendo novamente chamada a ser agente da história. Eu fiz um texto hoje, apaixonado, confesso, postei aqui na comunidade e rendeu muita polêmica. Não pensava que seria assim. Mas isso me deu um alerta. Opa, é preciso falar um pouco mais de Espanha, porque tem muita gente com a velha visão histórica, o revisionismo histórico dos comunistas na cabeça, falando besteiras em relação à Espanha, coisas que não correspondem à realidade. A Espanha acabou com todas as culturas nativas da América do Sul. Estão todas aí até hoje. Então parece que o serviço não foi bem feito. Mas isso é outra história. Nós vamos falar muito da Espanha daqui para frente. Um detalhe, aqueles que estão esperando, graças a Deus ainda tem gente esperando o meu curso numa dessas plataformas, pensei diferente. Amanhã começo a tratativa com um grupo aqui da minha cidade que monta websites. Eu farei um site, criarei um site e lá sim poderei dar os meus cursos, postar esses vídeos também, enfim, né? Terei ali uma casa para morar virtualmente e abrirei as portas a quem quiser fazer o curso. Enfim, frequentar o site será muito bem-vindo. Espero que os amigos acabem migrando para lá também, pelo menos de quando em quando, porque eu postarei sim as minhas aulas lá. Pelo seguinte, porque eu estava vendo aqui essa plataforma do Hotmart, muito bom quando você tem um curso fechado para vender. Não é isso que eu quero dar aula presencial, ainda que os meus alunos estejam espalhados aí pelo mundo, mas tem que ser ao vivo e a cores, e eu acho que isso só um site meu, um site próprio do canal, poderá resolver o imbróglio. Então aguardem, eu farei esse site, amanhã já começo as tratativas aí, se não der certo com essa empresa, mudarei para outra, mas espero que até o fim de semana já tenhamos um site próprio no ar. Deus salve a Espanha.